Pessoal, meu nome é Luciano Andrei Schadler, eu sou perito de engenharia civil, trabalho há mais de 15 anos com isso, já atuei em muitas esferas, hoje faço perícias para a Justiça Federal, Justiça Estadual e também perícias extrajudiciais. Também sou coordenador de curso de pós-graduação em perícias e avaliações e já lecionei em 4 universidades. E eu vim aqui para tratar de um tema que é de interesse dos engenheiros civis e dos arquitetos. Se chama a destruição da engenharia brasileira. Eu vou começar pelo final, o final cronologicamente falando. Depois eu volto para o século XX. Então vamos lá. Nós tivemos no ano de 2020 2 resoluções. Uma que foi a Instrução Normativa 10/2020 do Ministério da Economia, que permite que empresas estrangeiras possam participar de licitações no Brasil. Isso representa o seguinte: como as nossas grandes construtoras, porque a Lava Jato tirou de circulação pelo menos 7 grandes empresas de engenharia pesada. Então, como as nossas grandes empresas não têm mais condições de concorrer, o campo está aberto para as construtoras estrangeiras. Então, esse é um dos pontos. Os americanos, principalmente, eles estão de olho nesse segmento que sempre foi dominado por empresas brasileiras e que a mais famosa de todas é a Odebrecht. Então, no momento apropriado, estarei falando somente sobre a construtora Odebrecht. Um outro ponto que tem trazido preocupação para a engenharia nacional é uma resolução do Banco Central que faz com que as avaliações de imóveis não tenham que mais necessariamente serem realizadas por escritórios de engenharia. Isso pode levar à bancarrota aproximadamente 20 mil empresas, ou seja, 50 mil profissionais da engenharia e arquitetura podem ficar sem serviços. Isso representaria praticamente uma quebra do segmento de engenharia e arquitetura no Brasil. Então nós estamos muito preocupados com essa questão e vamos precisar da colaboração de toda a sociedade, mas principalmente os engenheiros civis e os arquitetos. Então daqui para frente eu vou estar trazendo em alguns capítulos, alguns episódios, como que se deu essa história da bancarrota da engenharia pesada e agora também dos outros segmentos de engenharia no Brasil. E fazendo uma relação para comprovar que isso foi proposital, não foi ao acaso. Eu trato da consolidação das grandes empresas, principalmente no período do governo militar. Então, a partir de 64, os militares iniciaram aí o fortalecimento da engenharia civil brasileira. Não aceitaram mais empresas estrangeiras executando grandes serviços, principalmente na área de infraestrutura, e com isso as nossas empresas cresceram muito, principalmente a Odebrecht, que tem um histórico gigantesco aí de contribuição para a engenharia brasileira, até o seu assassinato pela Lava Jato, o que foi, no meu entendimento, proposital. Mas vamos lá. A Odebrecht, então, com o governo militar e outras empresas, praticamente passaram a prestar serviço em todo o mundo. E como eu já disse num vídeo anterior, isso despertou muitos ciúmes de empresas estrangeiras. A Odebrecht, em 1990, por aí, venceu muitos contratos, muitas licitações nos Estados Unidos. As grandes empresas americanas não tinham a mínima chance de concorrer contra essa gigante nacional. E é óbvio que isso provocava muitos ciúmes dessas construtoras, dessas grandes empresas. E nós os brasileiros, as empresas brasileiras, estávamos em todos os continentes. Mendes Júnior, OAS, as grandes construtoras nossas estavam edificando, construindo em todos os continentes. Foi uma explosão de crescimento. Então, com isso,
As construtoras que também queriam esse espaço, no meu entendimento, começaram a planejar a derrocada das empresas nacionais. E a Odebrecht, que é a representante desse grupo de construtoras brasileiras, chegou a ter o faturamento de 130 bilhões de reais por ano. Veja bem, eu sou do município chamado Santa Helena, que tem um orçamento de 33 milhões de reais. Então faça os cálculos, 33 milhões de reais do município que se considera rico para um faturamento de 130 bilhões de reais de um grupo, o grupo Odebrecht. Entretanto, outros grupos que também queriam ter o mercado que a Odebrecht e as outras empresas nacionais tinham, estavam de olho na infraestrutura, na construção da infraestrutura brasileira. Por quê? O Brasil é um dos países do mundo que menos investe percentual do PIB em infraestrutura. Nós só investimos mais que os países da África. Então é óbvio que logo demandaria uma quantidade absurda de investimentos para a construção da infraestrutura que o Brasil necessitaria. Nenhuma empresa do mundo teria condições de competir com as empresas brasileiras. Então foi necessário acabar com as empresas brasileiras para abrir o mercado para as estrangeiras que estão entrando no momento com força total. As grandes construtoras mundiais, que o capital delas, o faturamento das 7 maiores é maior que o orçamento da União. Ou seja, se as 7 maiores construtoras do mundo decidissem declarar guerra contra o Brasil, eles teriam mais dinheiro para contratar soldados e comprar armas do que a União, para vocês terem uma ideia do potencial dessas empresas. A maior construtora do mundo, ela tem hoje um faturamento anual de 1,2 trilhão de reais. Uma coisa absurda, uma coisa fantástica. E com essa abertura que eu falei no primeiro vídeo, que o Ministério da Economia deu, fazendo com que empresas estrangeiras possam participar de licitações no Brasil online pela plataforma do Comprasnet, nós provavelmente não teremos a mínima condição de competição com os grandes grupos americanos, europeus, chineses, australianos, japoneses. Até mesmo porque as nossas construtoras gigantescas foram destruídas. Nenhum país do mundo jamais fez isso. O governo militar tinha proibido empresas estrangeiras de construírem grandes obras no Brasil. E com isso alavancou o crescimento dessas construtoras. Mas isso foi destruído pela Lava Jato. Nenhum país nunca fez isso. Grandes empresas já fizeram coisas horríveis no mundo. Apoiaram o nazismo, trabalharam para o nazismo, corrupção. Praticamente todas as grandes empresas do mundo têm algum motivo para colocarem na cadeia dirigentes. Mas os governos sérios nunca permitiram que isso acontecesse. E nós não apenas encarceramos diretores e tal, mas fizemos ainda com que a população, numa brincadeira de esquerda e direita, fascista, comunista, se distraísse com esse julgo. Isso foi milimetricamente planejado, enquanto eles destruíam aqui a engenharia brasileira. Então, não apenas com essa possibilidade de participação em licitações por grupos estrangeiros, mas também com a resolução do Banco Central, que foi assinada pelo Roberto Campos Neto, que permite que não apenas engenheiros e arquitetos possam fazer avaliação de imóveis, mas qualquer empresa, é que eu encerro esse vídeo pedindo a ajuda, a colaboração de toda a sociedade, mas principalmente dos engenheiros e arquitetos,
para conversarem com o nosso Legislativo Federal, Congresso Nacional, deputados e senadores, para reverterem essa situação. Tá certo, pessoal? Esse foi o meu recado. Muito obrigado.